estava perseguindo a igreja no capítulo 12, até que a igreja foi protegida, tá bom? Ele não teve mais como alcançar a igreja, o que significa? A igreja foi arrebatada. Então ele colocou-se sobre a areia do mar, e aí subiram duas bestas para apoiar o dragão nessa perseguição, ok? Então, esse momento que o dragão se põe sobre a areia do mar e recebe a ajuda dessas duas bestas, são poderes políticos que eles vão estar agindo no mundo. Observe uma coisa, eu vi um irmão criticando esse empresário, o homem mais rico do mundo, eu não me lembro o nome dele agora, ele esteve aqui falando com o Bolsonaro, acho que é Thomas Musk, deixa eu ver aqui o nome dele, Elon Musk. E o irmão ele estava reclamando o seguinte, o ruim desse Elon Musk é que ele é tipo de pessoa aberta, ele controlando esses meios de comunicação, seja, ele comprou, parece que o Twitter, e o irmão estava reclamando, ele é daquela pessoa que não controla nada, ele quer deixar todos falarem à vontade. Eu falei assim, meu irmão, eu até entendo a sua crítica, tá ok? Mas essas leis que eles estão querendo criar para controlar a internet, controlar as opiniões das pessoas, com certeza isso tem um alvo. O alvo é o povo de Deus. O alvo são aqueles que falam a verdade. Então, o Elon Musk, quando ele tendo essa atitude de deixar aberto que as pessoas emitam as suas opiniões, eu como cristão eu não acho ruim. Eu sei que terão coisas ruins também. As pessoas vão colocar, ensinam como fazer bomba. Isso está na internet, tá ok? Mas, vamos dizer, que todos sejam livres, porque se forem tirar a liberdade, você pode ter certeza que o grande alvo do dragão nesses últimos dias é fazer com que a igreja não fale mais, com que a igreja fique calada. E essas duas bestas, esse poder político, com certeza durante a grande tribulação, eles vão estabelecer esse controle. O cristão que ficar aqui, ele vai ter as suas falas controladas para ele não falar nada contra o anticristo. E mesmo antes da grande tribulação, no período chamado de princípio de dores, como a igreja ela vai viver o princípio de dores? Então você pega um STF igual ao do Brasil, que eles estão limitando a liberdade de expressão, a opinião das pessoas. Você pode ter certeza que o alvo final são os cristãos. Muitos pastores, as convenções estão assumindo uma posição política, e eu fico preocupado com isso, porque individualmente todo cidadão deve ter uma posição política, mas quando a igreja assume um poder político, você sabe que tem partido aí, tem candidato à presidência, tem vídeo, eu vi o vídeo dele falando, eu vou citar o nome dele, se é antiético, na questão de ética tem que falar, tem um vídeo do Lula que ele diz que se ele chegar à presidência, ele vai colocar os pastores e padres no seu devido lugar. Essa é uma questão perigosa. Os políticos estão vendo que os evangélicos estão crescendo e que eles têm um certo poder. Então os políticos vão fazer o quê? Eles vão controlar, eles vão eliminar esse poder. Então isso é uma preparação para o anticristo. Ou seja, esse pode ser o princípio de dores. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo um momento profético especial. Agora, em setembro, quando tiver a Rosh Hashanah de 2022, vou dizer para vocês quando que ela vai cair, olha, no dia 25 de setembro, é um domingo, começa o Ano Novo Judaico. E começa
o ano do jubileu, como eu falei para vocês, o ano aceitável do Senhor. Então isso profeticamente é muito importante. Nós não veremos outro ano do jubileu. Nós não veremos outro ano aceitável do Senhor, porque só daqui a 50 anos, 51 anos, né? 50 anos. E claro, nós não vamos viver mais 50 anos. Eu já estou com 58, não tem como eu viver mais 50 anos. Então, é o único ano do jubileu que nós vamos ver agora e quando terá outro. Então, o ano do jubileu, pelo que Deus estabeleceu na Bíblia, ele tem um significado importante. Então, nós estamos vendo todos esses sinais no mundo. O mais provável é que o princípio de dores comece a qualquer momento. Eu falo, até aqui no Brasil, ele está preparado para o princípio de dores, porque politicamente existem grupos que estão preocupados com os evangélicos e eles vão querer controlar os evangélicos. E a questão do dragão, questão de Satanás, não é nem controlar politicamente essas pessoas. Esses aí envolvidos em política, o dragão não está nem aí para eles. A questão do dragão é aquela igreja que está falando a verdade contra o mal, porque essa igreja ela pode denunciar o anticristo. Quando nós falamos aí existem pastores que são ligadas à maçonaria, instituições que são ligadas à maçonaria, a maçonaria é satanismo, não tem jeito. Você pega a Igreja Batista Renovada, eles declaram, eu não estou denunciando nada aqui não, o fundador da Igreja Batista Renovada no Brasil, ele abria um templo da Igreja Batista Renovada e na mesma rua abria um templo satânico. Isso é inacreditável. Abria um templo da maçonaria, isso é inacreditável. E essas igrejas estão crescendo pelo Brasil. Ou seja, o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E quem é o alvo? Quem que o dragão vai querer calar? Aqueles que estão falando de política, que estão brigando por política? Esses aí eu não vou dizer que estão nas mãos do dragão, né? Mas estão vivendo uma situação perigosa. Eu não quero entrar nesse mundo. Como cidadão eu tenho a minha posição política, mas eu penso que a igreja ela tem que estar fora, como acontecia com os anabatistas. Por isso que eu digo para vocês, nós somos descendentes dos anabatistas. Os anabatistas sempre defenderam que a igreja tem que estar separada do Estado. E nós estamos vivendo um problema no Brasil. Tivemos um problema nos Estados Unidos que as pessoas diziam que o Donald Trump era evangélico. Abram os olhos, irmãos. O Donald Trump ele era ligado lá a essa igreja batista reformada que é ligada à maçonaria. O Donald Trump ele era ligado à Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo que eu vou chamar de terrorista, né? Um grupo radical que persegue, captura, tortura e mata negros e outras minorias. Ele foi fundado por um pastor da Igreja Batista Reformada. Até hoje, ele é presidido por um pastor da Igreja Batista Reformada. Então, o Donald Trump não é evangélico, isso não é igreja evangélica. Na verdade, isso vai trazer um problema para os verdadeiros cristãos. Porque quando o anticristo se manifestar, ele vai falar, olha aí, os evangélicos, os cristãos, né? O que eles faziam? Eles fundaram a Ku Klux Klan para perseguir negros. Então, o cristianismo não é uma coisa boa. Ou seja, isso aí é arma para o anticristo. Então, nós estamos vivendo um momento, e o que eu aconselho a irmã? Eu estou até gravando essa parte do vídeo, eu coloco lá para a irmã poder assistir e acompanhar. E se a irmã quiser marcar um dia, nós repassamos essa questão da besta para ajudar a irmã. A irmã passa a revista de escola dominical, um texto para mim, nós vamos lendo e eu vou explicando para a irmã, tá ok? Respondi.